Olá, pessoal! Prontos para uma nova aulinha? Então, essa semana nós vamos estudar sobre a benignidade, que é mais uma parte do fruto do Espírito. Nas aulas passadas, nós estudamos sobre a alegria e agora nós vamos estudar sobre a benignidade. Mas, tia Su, o que é benignidade? É uma palavra bem grande e não é tão conhecida, não é verdade? Então, a benignidade, ao contrário do que muitos pensam, ela não é um ato de bondade, ou ser bom, ou fazer coisas boas. Ela tem a ver com isso, mas a benignidade é a intenção, o propósito que nós temos por trás de um ato de bondade. Então, a tia Su vai explicar isso de uma forma mais simples para vocês. Nós vamos estudar o que está escrito lá em Mateus 26, 48 ao 49. Pega lá a sua Bíblia. Lá em Mateus 26, do versículo 48 ao 49, fala sobre a passagem de Judas. Aquela passagem em que Judas, ele fala para aquelas pessoas que queriam prender Jesus, ele fala que ele mostraria quem era o mestre quando ele desse um beijinho no rosto de Jesus. Ele ia mostrar quem era Jesus. Então, o que Judas fez? Ele teve um ato de bondade, não é mesmo? Dar um beijinho no rosto é um ato de bondade. Porém, a intenção por trás daquele ato de bondade, ela não era benigna, ela era maligna. Então, tia Su, o que é benignidade? É a intenção pela qual você faz determinada ato de bondade. Por exemplo, a sua mãe e o seu pai te dão um beijinho no rosto. Qual é a intenção deles ao te dar um beijinho no rosto? É uma intenção benigna, que você se sinta amado, que você se sinta protegido. Qual era a intenção de Judas a dar um beijinho no rosto de Jesus? Era trair ele, era mostrar quem era Jesus àquelas pessoas que queriam pegar ele. Então Judas, ele teve a mesma atitude que o papai e a mamãe tiveram. Ele teve um ato de bondade, porém a intenção era diferente. A intenção do teu pai e da tua mãe era benigna, a de Judas era maligna. Então aí a gente começa a entender o que é benignidade. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês. Digamos que você está no parquinho e o seu amigo quer passar na sua frente e você deixa. Você pode deixar o amiguinho passar na sua frente e descer o escorregador, porque você quer ver o seu amigo feliz. Ou você pode deixar o amiguinho passar na sua frente porque você quer empurrar ele para ver se ele cai. Então, tia Su, o ato é de bondade? Você deixou o amigo passar na frente. Mas qual foi a sua intenção? Pode ser uma intenção benigna ou maligna. Entendeu? A benignidade é a intenção por trás do ato de bondade. Agora, nós vamos estudar outro ponto. Existe um versículo que fala que nós devemos ser benigno com os outros. Tá lá em 1 Pedro 3,9, porque lá fala assim, ó, não paguem mal com mal, porém, paguem o mal com palavras de bênçãos. Ou seja, o que significa isso, tia Su? Que muitas vezes as pessoas vão ter atos que não são benignos com a gente. Muitas vezes as pessoas vão ter atos ou intenções que são intenções maldosas. E o que a gente deve fazer numa situação dessa? A palavra de Deus ensina que nós devemos tratar essas pessoas com amor. Nós devemos orar para que Deus transforme o coração e as atitudes dela. E não responder da mesma forma. Por exemplo, se um amigo vem e bate em você, o correto não é você bater nesse amigo. O correto é você ir lá, conversar com o amigo, falar pro teu pai, pra tua mãe e orar para que Deus transforme o coraçãozinho do amigo, mas não bater de novo. Nós não devemos fazer com as pessoas atos de maldade, mesmo que elas tenham esses atos de maldade com a gente, ok? Terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes. Muitas vezes nós tentamos ser benignos com os demais, mas nós esquecemos de ser benignos com nós mesmos. Muitas vezes, a tia vai pegar essa latinha para representar para vocês a nossa boca. Muitas vezes, sai da nossa boca palavras que não são agradáveis. Muitas vezes, nós nos chamamos de feio, nós nos dizemos que nós não somos capazes. Muitas vezes, nós falamos que nós não somos bons o suficiente para executar determinada tarefa. Muitas vezes, nós nos tratamos mal. E Deus, ele também não se agrada disso. Você já viu alguma vez Jesus falando que ele era feio? Que ele não prestava para nada?
que ele fazia tudo errado ou falando coisas desagradáveis sobre ele mesmo? Não, sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo e nós também precisamos ser benignos com a gente mesmo. Muitas vezes nós falamos palavras como um pimentão, palavras fortes, palavras que ardem, palavras que machucam. Muitas vezes nós falamos palavras como uma cebola, a gente faz a gente mesmo chorar e os demais. E por que acontece isso, Tia Su? Porque muitas vezes o nosso coraçãozinho tá sujo e pesado. Tia Su, você tá falando isso para que eu me sinta culpado? Não, eu tô falando isso para que você busque ter um coração limpinho, um coração cheio de amor e da presença de Deus. Tia Su, como eu consigo isso? Buscando a Deus, buscando a presença e o amor dele, buscando em oração um coração de Deus e ser amigo dele. Sabe quando a gente tem um amigo que a gente ama muito, então a gente faz de tudo para saber o que aquele amigo gosta, porque a gente quer se dar bem com ele? A mesma coisa é com Jesus. Nós devemos conhecer o coração dele, para que a gente se trate com amor e para que a gente trate o outro com amor. Porque de nada adianta tratar as pessoas com amor se a gente não se trata com amor e com benignidade. Tá bom? Um beijo. Eu espero que vocês tenham entendido o que é benignidade e a importância de ser benigno com a gente e com os demais. Um beijo, fiquem com Deus.